Tunis não é apenas um ponto no mapa, é um mundo misterioso de contrastes, onde o Oriente encontra o Ocidente e a antiguidade se mescla com a modernidade. Pense em como é possível, neste país, descobrir casas incríveis esculpidas diretamente na rocha, onde pessoas ainda vivem, como se tivessem saído das páginas de antigas lendas. Ou imagine um gigantesco lago salgado no deserto, que muda de cor de acordo com a estação do ano, de um azul brilhante a um profundo violeta, como um artista brincando com sua paleta. E agora, considere que em Tunis estão algumas das mesquitas e ruínas romanas mais antigas do mundo, que não apenas existem, mas continuam a contar histórias sobre a grandeza das civilizações antigas. E aqui vai mais um ponto interessante. As mulheres neste país árabe conquistaram seus direitos antes de muitas de suas contemporâneas em outras partes do mundo. Esses não são apenas fatos, são chaves para compreender um país onde o surpreendente coexiste com o cotidiano e tradições vivem lado a lado com realidades modernas. Se você acha que sabe tudo sobre Tunis, prepare-se para se surpreender, pois este país esconde em seu seio muitas facetas inesperadas que aguardam para serem descobertas. Fato número 1. A Tunísia é um minúsculo gigante de contrastes. Sim, você não ouviu errado, é o menor país do norte da África, mas acredite, ele sabe como surpreender. Em seu território, parece que foram reunidos todos os possíveis pedaços de história, natureza e cultura, e cada um deles é uma verdadeira obra-prima. Aqui vai um exemplo. De um lado, você tem as ruínas de Cartago, onde outrora ecoavam batalhas e paixões, e do outro, as suaves praias do mar Mediterrâneo, onde é possível tomar sol como se você estivesse em algum resort da moda. E isso não é tudo. A Tunísia pode se orgulhar de oásis que parecem ter saído de um conto de fadas e cidades antigas onde o tempo parou, e a vida, parece, flui por suas próprias regras. E quanto a filmes icônicos, sim, foi aqui que foram filmadas obras-primas como Star Wars. Vou te contar um segredo. Se você acha que conhece a Tunísia, você simplesmente não tem ideia de que este lugar é repleto de surpresas inesperadas e joias escondidas. Portanto, se você quer ver como vivem as pessoas em um país onde cada rua pode contar sua própria história, definitivamente vale a pena dar uma passada por aqui. A Tunísia não é apenas um ponto no mapa, é um verdadeiro tesouro, pronto para se revelar àqueles que estão dispostos a enxergar mais do que apenas areia e sol. Fato 2. O fantasma de Cartago, o antigo gigante na Costa Dourada. Pense por um momento, ao ouvir a palavra Cartago, você provavelmente imagina algo mítico, enigmático, e não é à toa. Esta cidade fantasma é um lembrete vivo de uma civilização poderosa que um dia desafiou Roma. Aqui, nas ruas estreitas, onde o vento sussurra entre as ruínas, você pode sentir o sopro da história. Imagine as batalhas que fervilhavam aqui, os guerreiros marchando orgulhosamente para a luta e o povo reunido nos fóruns, discutindo seus destinos. E sim, isso não são apenas imagens românticas. Você pode caminhar pelas mesmas ruas onde comerciantes uma vez passaram, e na praça ecoavam acaloradas discussões sobre política e estratégia. E agora, em vez do mercado ruidoso, restam apenas pedras silenciosas e turistas raros. Em vez de grandeza, apenas sombras permanecem do que um dia foi um majestoso templo e um teatro. Na Tunísia, você não apenas observa as ruínas, você mergulha em uma atmosfera onde cada pedra lembra as paixões e as lutas pela sobrevivência que aqui ocorreram. Sim, não é um resort para um descanso sereno, mas se você é um buscador de aventuras, Cartago é o lugar onde você pode se sentir parte de algo maior do que apenas suas férias. Todo esse contraste, da antiguidade à modernidade, faz você refletir sobre como o tempo passa rapidamente. Então, se você aprecia uma história que não poupa ninguém, definitivamente vale a pena visitar Cartago e ver como o passado e presente se entrelaçam nesta cidade fantasma. Fato 3. Um verdadeiro oásis entre as areias. E ele existe. O oásis de Chebika, no sul da Tunísia, não é apenas um conjunto de palmeiras e fontes de água, é toda uma ecossistema onde a natureza criou seu próprio espetáculo. E você não precisa ser um roteirista para apreciá-lo.
Considerando que aqui foram filmadas cenas de Star Wars, você se sentirá não apenas um turista, mas um participante de uma saga fantástica, onde cada árvore sussurra sua história e as paisagens montanhosas lembram cenas de um blockbuster. Imagine como, em dias quentes, você encontra as águas frescas das fontes termais e, de repente, todas as suas preocupações desaparecem no deserto, como areia entre os dedos. O oásis de Shebica não é apenas um lugar para fotos no Instagram, é um verdadeiro refúgio onde você pode esquecer a agitação urbana e se sintonizar com o ritmo da natureza. Você pode passear por trilhas cercadas de palmeiras verdes e absorver a atmosfera, onde cada passo é uma jornada para outro mundo. E sim, aqui não faltam turistas, mas quem não quer ver essa maravilha da natureza? Tudo parece irreal, como se você tivesse sido transportado para outra galáxia, onde unicórnios não são apenas um mito, mas parte do cotidiano. Se você decidir escapar da realidade rotineira, Shebica espera por você de braços abertos, pronta para lhe proporcionar momentos que você nunca esquecerá. Então, calce seus tênis e vá em frente, para este oásis fantástico, onde cada momento é como uma cena do seu filme favorito. Fato 4. Os segredos picantes da culinária tunisiana. Se você acha que a culinária tunisiana é apenas um conjunto de pratos sem graça, está muito enganado. Aqui, cada prato é uma verdadeira sinfonia de sabores, onde tradições, especiarias e, claro, a picância se entrelaçam harmoniosamente. Comecemos pelo cuscuz, o símbolo da mesa tunisiana. Não é apenas um acompanhamento, mas um prato completo que pode servir como base para diversas combinações. As opções são inúmeras, com legumes, carne ou peixe, e se você quiser experimentar, adicione especiarias, e então ele não será apenas cuscuz, mas uma verdadeira festa culinária. Em seguida, temos o tagine, que, a propósito, não tem nada a ver com o que você pode ter visto em outros países. Não é apenas um pote, mas uma verdadeira filosofia culinária. Carne, legumes e especiarias são cozidos lentamente sob a tampa, e você recebe não apenas um jantar, mas uma obra-prima que fará seu coração acelerar. Mas a verdadeira estrela da culinária tunisiana é, sem dúvida, a harissa. Essa pasta picante e adocicada é um verdadeiro vício para os amantes da pimenta. Nenhuma refeição tunisiana está completa sem ela, e isso não são apenas palavras. Ela adiciona fogo aos pratos, acendendo o apetite e elevando o espírito. Se você nunca provou harissa, significa que você não experimentou a Tunísia. Com ela, até mesmo o pedaço mais simples de pão se transforma em algo mágico. E assim você se senta à mesa, onde o tagine borbulha e o aroma do cuscuz faz você esquecer todas as dietas. A culinária tunisiana não é apenas comida, é um culto que vale a pena conhecer, se você quiser entender o que é a verdadeira vida. Então, prepare suas papilas gustativas para uma verdadeira celebração. Fato 5. O país que alimenta o mundo com azeite. Aqui, na Tunísia, o azeite não é apenas um produto, mas sim um verdadeiro orgulho da nação. Imagine pomares antigos que lembram os tempos do Império Romano, onde as azeitonas são colhidas à mão e cada fruto é um pequeno tesouro. A Tunísia é um dos líderes mundiais na produção de azeite, e não há nada surpreendente nisso. Aqui, tudo é permeado por tradições que são passadas de geração em geração. Todo ano, no outono, os moradores colhem as azeitonas, e isso não é apenas um trabalho, mas um ritual que realizam com amor e respeito pela terra. E agora, imagine que desse azeite se obtém um óleo cuja qualidade e sabor não se comparam a nenhum outro. Ele não só é excelente para temperar saladas ou preparar pratos, mas também é a base para os mestres da culinária local. Na Tunísia, o azeite é até adicionado em sobremesas. Sim, você não ouviu errado. Aqui ele é utilizado com a mesma intensidade que no cardápio principal, e isso apenas ressalta o quanto ele é importante para a cultura local. Não se surpreenda se em qualquer restaurante lhe oferecerem a oportunidade de experimentar o azeite local, que é considerado um dos melhores do mundo. Se você quer entender o que é o verdadeiro sabor do azeite,
deve experimentar o que é produzido aqui. A Tunísia pode não ser tão conhecida além de suas fronteiras, mas seu azeite definitivamente conquista corações e paladares ao redor do mundo. Fato 6. Um lago que brilha e desaparece. No coração do Saara tunisiano, esconde-se o lago salgado Chott El Djerid, onde a natureza, como uma verdadeira atriz, muda de figurino. Este lago é pura magia, pois, dependendo da hora do dia e do clima, sua superfície pode ser rosa, dourada ou prateada. Sob os raios escaldantes do sol, ele brilha como joias, mas assim que as nuvens cobrem o céu, essa beleza desaparece repentinamente, deixando para trás apenas um vazio enganador. E você se encontra à beira desse que parece ser um espaço infinito, pensando: ei, cadê a água? Essa sensação na qual realidade e ilusão se misturam faz você refletir sobre como é fácil enganar nosso olhar. Quem diria que no deserto poderia existir um espetáculo tão vibrante e mutável? Este lugar atrai turistas que tentam capturar seu humor caprichoso com a câmera, mas na maioria das vezes acabam se apaixonando por sua inconstância. Chott El Djerid não é apenas um lago, é toda uma filosofia, onde tudo muda e você percebe quão efêmera é a beleza. Mas aqui está o paradoxo. Apesar de sua brevidade, este lago deixa uma marca indelével na memória de todos que o veem. Em vez de simplesmente observar, você se torna involuntariamente parte deste espetáculo surreal, onde cada momento pode ser o último, e é exatamente isso que lhe confere um valor especial. Fato 7. A mesquita que é mais antiga que os países. Em Kairouan, Tunísia, ergue-se a mesquita de Uqba. Como um antigo guardião do tempo, ela observa o mundo desde que, no século VII, suas paredes viram a luz pela primeira vez. Esta mesquita não é apenas um edifício antigo, é um testemunho vivo da história religiosa que parece não sucumbir nem ao tempo nem à moda. Se você algum dia se encontrar nesta cidade, não poderá deixar de sentir como sua grandiosidade preenche o espaço ao redor. Uqba não é apenas um lugar para a oração, é um centro cultural onde tradições e modernidade se encontram. Imagine, aqui ocorrem palestras, estudam-se textos sagrados e no ar paira o aroma da história e da devoção. Muitos turistas que visitam este local sagrado relatam que, mesmo que você não seja crente, a atmosfera penetra até o fundo da alma. A mesquita de Uqba não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas um verdadeiro tesouro que guarda inúmeras histórias. Cada canto dela respira o espírito da época e faz você refletir sobre como a vida mudou ao longo desses milhares de anos. Ao seu redor, a vida fervilha, mas ela permanece imutável, como se o tempo tivesse parado para ela. E ali está você, sob seus arcos, e a pergunta gira em sua mente: quantas pessoas passaram por aqui antes de você? Quantas orações foram proferidas? Apenas a consciência disso traz um certo arrepio, mas ao mesmo tempo é exatamente isso que torna este lugar especial. Fato 8. Os bazares como patrimônio cultural. Passear pelos bazares orientais da Tunísia é como viajar no tempo, onde cada passo ressoa com o eco dos séculos. Aqui, entre o murmúrio das vozes dos comerciantes e o aroma das especiarias, você encontrará verdadeiras obras-primas feitas à mão. Os tunisianos, como magos, ainda criam tapetes, cerâmicas e joias com técnicas que fariam qualquer designer sentir inveja. Dê uma olhada nas lojinhas e você verá mestres concentrados e cheios de paixão, tecendo tapetes que não apenas cobrirão o chão. Eles contarão sobre a cultura, as tradições e a história. Cada padrão no tapete é um capítulo à parte, ligado aos ancestrais, ao seu cotidiano e crenças. E não pense que isso é apenas mercadoria para turistas. Muitos moradores ainda utilizam esses produtos no dia a dia, desde festas em casa até celebrações de casamento. Quanto à cerâmica, aqui você encontrará peças pintadas à mão que não hesitam em se exibir na mesa até mesmo do mais exigente gourmet. E as joias, elas parecem hipnotizar. Cada pedaço de metal, cada pedra incrustada foi feita com amor e respeito pela arte. Os bazares orientais não são apenas um mercado,
são uma galeria viva onde cada produto respira história. E nesse barulho, agitação e cores vibrantes, você entende. A Tunísia não é apenas um país, é uma verdadeira oficina onde tradições e modernidade se entrelaçam, criando uma paisagem cultural única. Fato 9. A natureza da Tunísia. De areias a pinheiros em um único dia. Você já parou para pensar que em um país conhecido por seus desertos pode haver tantos contrastes naturais? A Tunísia não é apenas dunas de areia infinitas. Aqui existem montanhas, florestas e praias que podem surpreender até os viajantes mais experientes. Por exemplo, imagine isto: você acorda na costa do mar Mediterrâneo, onde as ondas sussurram suavemente ao seu ouvido e o sol faz cócegas em sua pele. E em apenas algumas horas, você já está em uma floresta de pinheiros, onde o ar é impregnado de resina e sob seus pés, as agulhas farfalham. Isso não é apenas uma imagem de um guia turístico. É a realidade que se revela diante de você, se você se afastar das rotas turísticas habituais. As montanhas do Atlas, por exemplo, não só oferecem vistas deslumbrantes, mas também a chance de ver espécies raras de flora e fauna. E se você está em busca de romantismo, então dirija-se às praias do sul, onde a areia é tão macia que parece que você está caminhando sobre penas. A Tunísia é uma verdadeira paleta natural, onde cada canto surpreende e faz você refletir sobre a variedade deste mundo. Das cimeiras montanhosas às águas azul turquesa. A natureza aqui é como um bom copo de vinho. Quanto mais você experimenta, mais interessante se torna. Não deixe que os estereótipos sobre um país desértico te enganem. Aqui há de tudo, e tudo isso está esperando para ser descoberto por você. Fato 10. Direitos das mulheres. A Tunísia está à frente da Europa. Você já parou para pensar que a Tunísia, um país com herança árabe, superou algumas nações europeias em questões de direitos das mulheres? Em 1957, as mulheres aqui conquistaram o direito de voto. E isso não foi apenas um passo, mas uma verdadeira revolução para a região. Enquanto em algumas partes da Europa as mulheres ainda lutavam por seus direitos, a Tunísia já avançava corajosamente. Compare isso com os Estados Unidos, onde até 1920 as mulheres apenas sonhavam em ter o direito de voto. A Tunísia se tornou um farol de esperança para outros países muçulmanos, onde tradições e leis muitas vezes colocam as mulheres em posição de dependência. Mas nem tudo é tão promissor quanto parece à primeira vista. Apesar desses passos progressistas, as realidades do dia a dia ainda estão repletas de contradições. As mulheres aqui podem votar, mas em alguns casos enfrentam severas limitações sociais e preconceitos. Esse paradoxo é como uma lâmina afiada. De um lado, elas têm direitos, do outro, uma sociedade que nem sempre está disposta a aceitar essas mudanças. E se você pensa que o progresso é apenas uma questão de tempo, pense novamente. Na Tunísia, os direitos das mulheres se tornaram uma espécie de experimento que ainda gera debates e divergências. Mas é exatamente esse conflito entre direitos e realidade que torna o país tão interessante para se viajar. Ele está cheio de contradições que nos fazem refletir sobre quão longe uma sociedade pode ir na busca pela igualdade. Fato 11. Onde em Tunis você pode visitar outro planeta. Já pensou que na deserto tunisiano é possível se sentir na planeta natal de Luke Skywalker? Sim, isso não é brincadeira. Nos anos 70 foram construídos aqui verdadeiros cenários para Star Wars e eles ainda estão de pé, como se estivessem esperando sua vez. A cidade de Tatooine, de onde na verdade vem o nome do planeta Tatooine, tornou-se uma espécie de meca para os fãs da ópera espacial. Passeando por esses cenários, você se sente como se estivesse dentro de um filme. Areia, rochas e uma arquitetura que parece ter saído de um sonho fantástico. Essas ruas não são apenas cenários, são uma história inteira, onde a realidade se funde com a ficção. Imagine, você está caminhando pelo mesmo lugar onde foram filmadas cenas que todos nós conhecemos desde a infância.
Não se trata apenas de um cenário de Hollywood, mas de um verdadeiro monumento à cultura que mostra como o cinema pode influenciar a percepção de um lugar. Mas aqui está o paradoxo. Enquanto você desfruta dessa magia, ao seu redor se estende um deserto sem vida, que lembra que aqui, na Tunísia, a vida flui em seu próprio ritmo, nem sempre ligado a guerras espaciais. E por mais belos que sejam esses cenários, eles são apenas uma parte de um quadro mais amplo. Ao seu redor, há uma vida real, que, embora distante da ficção, ainda está repleta de suas próprias aventuras e mistérios. Portanto, se decidir visitar a Tunísia, não perca a oportunidade de dar uma olhada nesse canto da história do cinema. Aqui, no deserto, você poderá não apenas tocar os sonhos, mas também ver como a ficção pode se entrelaçar com a realidade. Fato 12. El Djem, um anfiteatro que ofusca o Coliseu. Sabia que há um anfiteatro na Tunísia que, em termos de escala e arquitetura, pode competir tranquilamente com o Coliseu? Sim, isso não é um mito, é uma realidade. O anfiteatro de El Djem é um dos maiores do mundo e está surpreendentemente bem conservado. Ao entrar, você se sentirá um viajante no tempo, passeando pelos corredores onde outrora ecoavam os gritos dos espectadores e retumbavam as lutas de gladiadores. E aqui começa a parte mais interessante. Ao contrário de Roma, onde as multidões de turistas se atropelam, em El Djem você poderá desfrutar do silêncio e da grandiosidade desta maravilha antiga sem o barulho excessivo. Ele se parece quase exatamente com seu irmão romano, mas aqui você não se deparará com hordas de pessoas tentando capturar cada detalhe. Este lugar parece ter preservado o espírito da antiguidade, onde se pode refletir sobre como os espetáculos que atraíam milhares de espectadores aconteciam aqui. Por que ir a Roma quando você pode visitar El Djem e sentir-se parte da história sem se desconectar da modernidade? Sente esse contraste? Não é apenas um anfiteatro, é uma história viva que protege tradições antigas e impressiona com sua grandiosidade. E sim, não se esqueça de explorar as masmorras, onde outrora se escondiam gladiadores e feras selvagens, prontas para a batalha. Em El Djem, você realmente sentirá que a história pode ser não apenas fascinante, mas também assustadora ao mesmo tempo. Fato 13. Como é viver em casas dentro da montanha? Pense por um segundo. Como é morar em uma casa esculpida na rocha? Na Tunísia, na vila de Matmata, você encontrará exatamente essas casas trogloditas, que parecem ter sido modeladas a partir da própria terra. Elas foram construídas pelos berberes para se proteger do calor e dos inimigos. Sim, você não ouviu errado, em condições de deserto, onde a temperatura chega a 40 graus, essa abordagem não é apenas um capricho, mas uma verdadeira necessidade. Essas casas costumam ter forma arredondada, com telhados que servem não apenas como abrigo, mas também como espaço de armazenamento. Dentro, você encontrará quartos aconchegantes, revestidos de argila e pedras. E o salão principal geralmente é um espaço de encontro para toda a família. E aqui começa a parte mais interessante. Apesar de muitos berberes terem se mudado para casas modernas, alguns ainda preferem viver nessas moradias únicas, preservando as tradições e o estilo de vida de seus antepassados. Não são apenas residências, são museus vivos que contam a história da cultura e do modo de vida das pessoas que aqui habitaram. Ao passear pela vila, é difícil não notar como essas casas harmonizam com as paisagens montanhosas ao redor. Você se sente como se estivesse em um mundo diferente, onde o tempo flui segundo suas próprias regras e onde as tecnologias parecem não ter deixado marcas. Portanto, se você quer saber como é viver em uma verdadeira rocha, Matmata espera por você. Fato 14. Beleza selvagem. Flamingos no deserto. Imagine a cena. Você está à beira de um lago salgado na Tunísia e à sua frente se estende uma paisagem que mais parece um filme pós-apocalíptico. E lá, em meio a toda essa desolação, estão os vibrantes flamingos que, como se nada estivesse acontecendo, estão beliscando a grama nas águas rasas. Sim, você não ouviu errado. Essas belezas rosadas não hesitam em habitar lugares tão exóticos
como o lago Chott El Djerid. Aqui eles se reúnem em grandes bandos, transformando o monótono espaço cinza e branco em uma verdadeira paleta de cores. Mas isso não é tudo. Se você der uma olhada nos santuários, encontrará gazelas que parecem ter saído da capa de uma revista de vida selvagem. A Tunísia possui uma rica ecossistema, e isso não são apenas palavras. Das dunas de areia aos férteis oásis, aqui você pode encontrar inúmeras espécies de animais e plantas que se adaptaram às condições severas. Você já se perguntou como é ver flamingos contra a imensidão das areias? É como ver um arco-íris no deserto. Parece impossível, mas está lá. A Tunísia não é apenas história e cultura, mas também um ecossistema vivo que, apesar de todos os desafios, continua a surpreender. Portanto, se você está em busca de um lugar onde a natureza é capaz de impressionar até os viajantes mais experientes, definitivamente vale a pena visitar este país. Fato 15. O espetáculo dos fogos de artifício de casamento, tradições tunisianas em ação. Esqueça as festas entediantes com apenas um bolo. Os casamentos tunisianos são um verdadeiro espetáculo que pode durar até 7 dias. Cada dia traz novos rituais, danças, músicas e, claro, um mar de diversão. Imagine só, a noiva com as mãos adornadas com tatuagens de rena feitas à mão. Isso não é apenas um enfeite, mas um símbolo de beleza e prosperidade que passa de geração em geração. E quando a noite chega, as ruas ecoam com os sons da zurna e da darbouka. As danças envolvem a todos. Não são apenas danças, é um ritual onde cada passo conta uma história, onde a alegria transborda dos corações. E lá vem a caravana nupcial, camelos adornados com tecidos vibrantes e cavaleiros que desfilam pelas ruas como se retornassem de alguma epopeia antiga. Não se engane, isso não é apenas uma diversão. Toda a aldeia ou bairro participa. Todos vêm para apoiar os noivos e se tornar parte dessa magia. Não é apenas uma celebração, é uma história viva que une pessoas, culturas e tradições. Na Tunísia, o casamento não é apenas um momento, é um ritual que preserva a alma do povo, lembrando suas raízes e rico legado. Então, se você tiver a oportunidade de participar de um casamento assim, prepare-se. Não é apenas um espetáculo, é um verdadeiro furacão cultural que ficará na memória por muito tempo. Agora que mergulhamos nas tradições de casamento tunisianas, vamos dar um passo atrás e olhar para a Tunísia como um todo. Este país não é apenas um canto enferrujado no mapa, é uma verdadeira mistura de culturas, onde civilizações antigas, tradições orientais e a vida moderna se entrelaçam em um vibrante padrão. Aqui, você não apenas passeia pelas ruas, é como se estivesse folheando as páginas de um livro de história. As ruínas romanas em Cartago, as vielas escondidas da Medina em Tunis, onde cada mesquita e cada mercado contam suas próprias histórias. Ao mergulhar nessa atmosfera, você percebe que a Tunísia não é apenas um lugar para relaxar na praia, mas um verdadeiro tesouro esperando para ser descoberto. Sim, você pode experimentar o cuscuz uma vez, mas na verdade isso é apenas a ponta do iceberg. Cada canto, cada tradição é um capítulo separado, cheio de vida e alegria. E quando você voltar para casa, não esqueça de compartilhar suas impressões. Qual fato sobre a Tunísia mais te impressionou? Escreva nos comentários, estou curioso para saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, não hesite em deixar um like e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com amigos que também amam explorar novos horizontes. A Tunísia é apenas o começo. Há muito mais coisas incríveis por vir.